Olá, gente! Boa noite! Sejam todos bem-vindos à nossa live de quinta-feira, o nosso encontro, o nosso bate-papo de quinta-feira. Hoje eu vou trazer uma convidada especial, a Brenda Quaresma, vai estar com a gente na live de hoje. E hoje nós iremos falar de um tema super interessante, o que nunca te contaram sobre o seu excesso de peso. Nós iremos falar sobre 3 funções inconscientes que te fazem ganhar peso ou que te impede de perder peso. E para me ajudar nesse bate-papo, eu vou trazer uma especialista no assunto, a Brenda Quaresma, que já está aqui conosco. E ela é analista comportamental, analista corporal e tem muito a acrescentar na live de hoje, tá? Olá! Olá, muito boa noite. Oi! Tudo bem, Brenda? Tudo ótimo. Prazer enorme estar aqui contigo, Rafa. Também, seja bem-vinda. Muito obrigada. Brenda, já acabei anunciando o tema, né, da nossa live de hoje. A gente vai falar sobre coisas que provavelmente vocês nunca ouviram falar. Por isso que o tema da live é o que nunca ninguém te contou sobre o seu excesso de peso. Porque hoje, Brenda, a gente vai falar de coisas do inconsciente. E coisas do inconsciente geralmente são coisas mais escondidas. Poucas pessoas conhecem a ação do nosso inconsciente, né? E a Brenda vai explicar daqui a pouquinho mais sobre essa questão do nosso inconsciente, mas a gente já sabe que o nosso inconsciente comanda a maior parte das nossas ações. Então, por isso que o tema é muito importante e eu tenho certeza que todo mundo que está aqui vai se surpreender com o conteúdo que a gente vai trazer, Brenda. Então, quero que você se apresente para o pessoal que já está aqui na live, tá bom? Para falar um pouquinho sobre você e sobre o seu trabalho, tá? Então tá, muito obrigado. Eu tô aqui, meu nome é Brenda Quaresma, sou analista corporal e comportamental. E o ano passado eu conheci essa profissão que instala uma ferramentinha aqui no olho que faz a gente entender como funciona a mente de uma pessoa somente olhando para o formato do corpo dela. O corpo revela coisas, revela o funcionamento da mente e histórias que às vezes nem a gente se lembra, porque acontecem lá desde o útero, informações vão sendo gravadas no nosso subconsciente, no nosso sistema nervoso, e isso vai moldando tanto a forma como a gente enxerga o mundo, como o nosso corpo. E é isso que a gente vai desvendar daqui a pouquinho aí para a galera que está assistindo. Perfeito. E Brenda, hoje a gente vai falar, né, sobre 3 funções do inconsciente que influenciam no excesso de peso. Então, isso aí é muito interessante e eu vou deixar você falar, tá? Porque você é a convidada, esse assunto você domina e em alguns momentos eu posso pedir para a gente fazer algumas observações, se eu tiver algo para acrescentar, tá bom? Pode começar. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a nossa mente, então, como eu estava falando, a nossa mente e o nosso corpo, eles são moldados desde a nossa estadia lá no útero da nossa mãe, né? Então, é um processo de 5 etapas, tá? Que vai acontecer ali desde a época intrauterina até mais ou menos os 5, 6 anos de idade. Cada uma dessas fases é marcada por uma dor existencial. Todo ser humano passa por essas 5 dores. Porém, alguns percebem algumas dores mais do que outras, e tem pessoas que percebem um pouquinho de cada dor. Então, e isso molda tanto a nossa percepção de mundo, como a gente enxerga o mundo, como o nosso corpo também. Então, a primeira dor que a gente sente é lá na fase do útero, que a gente se sente rejeitado. Como a gente vai se sentir rejeitado? Um bebezinho vai se sentir rejeitado dentro do útero. Quando a mãe passa por alguma preocupação, porque normalmente o útero é um lugar quentinho, macio e confortável. Porém, se a mãe passa por alguma preocupação aqui do lado de fora, o bebezinho que está lá dentro não entende que existe esse mundo aqui fora. E aí, quando a mãe se preocupa,
acontece uma reação no corpo dela, uma emoção, digamos assim, né? E aí, como mecanismo de defesa, o corpo prioriza o sistema da mãe. Se ela está numa preocupação, por exemplo, ou ficou nervosa porque, de repente, ela está prestes a perder o emprego, ou o marido perdeu o emprego, enfim, N coisas podem acontecer que deixam essa mãe preocupada em estado de alerta. O bebezinho lá dentro, ele está se mexendo aleatoriamente. E não é por uma vontade dele. É porque a gente tem, o nosso cérebro, são vários, como se fossem componentes elétricos ali, como se fossem fios desencapados. E aí, esse processo aí de 5 etapas é quando cada fase é marcada por uma parte, como se o fio estivesse sendo encapado, né? E aí, no momento que o bebezinho está no útero, a parte que está sendo, os fios estão sendo encapados ali na parte do controle do cérebro. Então, e a energia está circulando por dentro do corpo. Quando essa energia escorre para a parte ali que ainda está desencapada, digamos assim, acontece um espasmo, e esse espasmo é o que faz o bebê se mexer. Quando ele se mexe, ativa um alerta de preocupação na mãe, se ela está passando por um momento difícil da vida, e aí esse útero dela vai ficar duro, frio e apertado. O sistema nervoso do bebê entende que eu me mexi, o meu mundo ficou ruim. Então, o que o bebezinho faz como mecanismo de defesa? Ele concentra toda a energia dele para o cérebro, para não correr o risco dessa energia escapar, ele acabar se mexendo novamente e o mundo dele, né, que no caso é o útero, ficar ruim. Então, ele sente a dor da rejeição. Após isso, a partir de 1 mês de vida, mais ou menos, até mais ou menos 1 aninho de idade, é a fase da amamentação, que é quando o nenenzinho está descobrindo o mundo com a boca. Diversas sinapses estão acontecendo ali e ele tá várias percepções diferentes. E agora, quando ele sente algum desconforto, antes lá no cérebro, no útero, ele não conseguia fazer nada. Então ele fugia para a mente dele e concentrava toda a energia no cérebro. Hoje, o que ele faz? Ele pode botar a boca no mundo, pode chorar, que vai vir alguém, ele tem recursos novos ali. E aí, se o bebezinho tá com algum problema, algum desconforto, e ele chora, e o adulto não entende, porque ele precisa que as pessoas entendam o que ele precisa. Se o adulto não entende, a criança continua chorando, e aí o adulto vai lá e faz o quê? Dá mamar, dá chupeta, dá peito, ou dá muito carinho, muito afeto, mas muitas vezes não resolve o problema daquele bebê. Por exemplo, o bebê tá com uma coceira no pé. Aí tu vai lá, dá a chupeta pro nenê, algum estímulo oral, ou dá muito carinho, alguma coisa, e a criança embala, e a criança não passou a coceira, né? Por mais que tu tenha toda a boa intenção do mundo, não passou a coceira do bebê. Então, nesse momento, por ele não ter a necessidade dele atendida, devidamente atendida, ele se sente abandonado. Então, a segunda dor que nos molda é a dor do abandono. E aí ele se sente abandonado. Às vezes pode acontecer também da criancinha, do bebezinho começar a chorar e alguém dar uma mamadeira, mas deixar ele lá chorando horas e horas no carrinho ou no berço. Ele também vai se sentir abandonado. Esse traço específico, que está presente em 80% da população, esse traço específico, ele traz uma tendência a engordar. Principalmente aquela criança que recebeu mais afeto, que mamou demais. Porque quando eu tenho um problema, o que o cérebro entende? Quando eu tenho um problema, eu recebo um estímulo oral. Então, eu levo isso para minha vida adulta. Quando eu tenho um problema que eu não consigo resolver, eu choro e eu como. E, literalmente, as pessoas, nesse caso, se estão num momento de dor, elas comem as suas emoções. Elas precisam chorar, muitas vezes não sabem por quê. Muitas vezes não querem chorar, porque foi ensinado que adulto não chora, que tem que engolir o choro e tudo mais. E aí ela desconta todo esse vazio que ela está sentindo. Para preencher isso, ela desconta na comida. Então, essa é uma pessoa que vai sentir, que vai desenvolver a tendência a engordar. Depois disso, lá pelos 2 anos e meio a 3 anos mais ou menos, é a fase que a criança começa a fazer o bilu-bilu, começa a fazer gracinha, que todo mundo acha bonitinho, fofinho.
E aí, os pais querem o quê? Exibir o filho para os outros. Olha que bonitinho que meu filho faz, olha que gracinha. Só que muitas vezes a criança não está a fim de fazer nada. Então, ela pega, e aí tu pega a criança no colo, olha, mostra pra tia o que tu sabe fazer. E a criança não faz. Então, a gente entende o quê? Na nossa percepção. A criança não está com vontade, vou botar ela lá onde ela estava brincando, ou estava, né, fazendo as coisinhas dela. Devolve a criança ali. E aí, a criança entende que, eu só tenho valor para você quando eu faço o que você quer. Se eu não faço o que você quer, eu não valho para você. E isso tudo são construções inconscientes, tá? Percepções inconscientes que o sistema nervoso central vai captando ali. E aí ele entende. Então, nesse momento, o bebezinho sente a dor da manipulação. Ele se sente manipulado, ele sente que ele só é útil quando ele faz o que pedem que ele faça. Depois disso, ali por volta dos 2 anos e meio a 3 anos e meio, vem a fase do desfraude. Na fase do desfraude, às vezes, porque a criancinha ali, a partir de 1 aninho e pouco, ela começa já, às vezes, a falar, a caminhar, a gente entende que a criança sabe das coisas. E aí, a gente vai tentar tirar a fralda desse bebê. Só que o bebê, a criança, no caso, ela não tem o controle do esfíncter. Então, vem a vontade e ela faz. Ela não sabe que ela está com vontade. Simplesmente aquela coisa, o xixi ou o cocô veio e saiu. E muitas vezes o que o adulto faz? Cobra. Poxa, meu filhinho, a mamãe já não te ensinou que tem que pedir para ir no banheiro? Nesse momento, a criança entende que eu decepcionei. E aí ela se sente humilhada. E aí, às vezes, tem outras criancinhas na volta, e aí a criança está lá brincando, escapou um cocôzinho ali, começou a ficar um cheiro desagradável, e as outras crianças na volta começam a gritar: ô tia, vem limpar o fulaninho fez cocô aqui e tudo mais. Então a criança se sente humilhada, porque ninguém quer ter as suas merdas expostas. Então, nesse momento, é desenvolvido um outro traço, que é o traço que traz consigo uma força. A criança aprende a suportar coisas difíceis. E ela desenvolve todo um mecanismo e ela vira muito processual também, porque ela começa a analisar os passos que ela vai dar para não acontecer. Normalmente, o que eles fazem? O que a criança faz nessa época? Ela tranca com a bunda, ela aperta a bundinha para não ter o risco de que saia nada ali. Então, ela começa a dar passinhos mais curtos, ela observa o ambiente ali, tudo para quê? Para não decepcionar e não sentir a humilhação novamente. E esse é o segundo traço, que na verdade dos 5, só 2 tem tendência a engordar, e esse é o segundo traço, então, que vai trazer uma tendência, então, a suportar as coisas, a guardar as coisas. E por último, ali por volta dos 5, 6 anos, que é quando surge a sexualidade na criança, a criança começa a entender que o mundo é feito de pares. O papai tem a mamãe, o vovô tem a vovó, o titio tem a titia. E aí ela vai buscar o seu par no mundo. E aí em quem ela busca? A menina busca o primeiro par no pai e o menino busca o primeiro par na mãe. Só que ela entende que ela perde nessa relação. Por quê? Porque por mais que que eu seja a princesinha do papai, na hora de dormir eu ganho um beijinho e o papai vai dormir com a mamãe. Por mais que eu seja o príncipezinho da mamãe, na hora de dormir a mamãe vem me dá um beijinho e vai dormir com o papai. Então a criança entende, o sistema nervoso dela entende que eu fui traído, eu fui trocado. Meu papai preferiu a minha mamãe preferiu o meu papai. E aí ela desenvolve recursos ali para lidar com isso. Mas, basicamente, são esses os 5 traços. Todos nós somos uma mistura de todos. Não tem como escapar. Acontece que, por exemplo, se a gestação é tranquila, aquele bebê foi planejado, a pessoa tem uma estrutura para receber aquele bebê e tudo mais,
possivelmente aquele bebê não sinta tanto a dor da rejeição. Mas ela vai sentir em algum momento, um pouquinho, ela vai, às vezes, coisas, por mais que sejam mínimas, em algum momento ela vai sentir, mas não vai afetar tanto a vida dela. Mas aí fica para as outras fases também. Tem algumas percepções, algumas fases que tu não tem tantas percepções, mas tem outras ali que vão te marcar mais. E isso molda todo o teu funcionamento, então. E o que acontece com esses dois traços? O segundo e o quarto traço que se formam. Essas pessoas, elas são extremamente sentimentais, emocionais. Elas não é que elas não pensem, mas elas não são da lógica, do raciocínio. Elas veem o mundo através de sensações, de emoções. A partir disso, dependendo de cada mistura ali, porque a gente é uma mistura de todos, nós vamos ter, então, uma tendência a ter uma dependência emocional. E essa dependência emocional, então, que vai definir se a gente vai engordar ou não. O que define não é a genética, ao contrário do que muitos pensam. O que a genética define? A genética define cor de cabelo, cor de olhos, cor da pele, mas não define o formato do corpo. O formato do corpo, cada pessoa é única. Não tem como adivinhar como essa pessoa, essa criança vai perceber essas dores. Não tem como controlar o ambiente. Às vezes a pessoa começa a ter contato com esse conhecimento e aí, às vezes, as mulheres grávidas ou que têm filhos pequenos querem saber o que elas podem fazer para não desenvolver determinado traço nos filhos. Mas isso é da criança, é a percepção individual do inconsciente daquela criança. Né? Então, é totalmente incontrolável isso. E aí, acontece, então, nessa dependência emocional, o segundo traço que se forma, eu vou falar um pouquinho dele. Então, são pessoas que são mais redondinhas. Sabe aquele bebezinho fofinho, bebezinho da Pampers? Que é bochechudinho, rosadinho, é todo cheio de pneuzinhos assim para apertar. Aquilo dali é um mecanismo que o corpo desenvolveu para que a criança não seja abandonada de novo. Então, eu desenvolvo determinadas formas para que os adultos queiram ficar mais perto de mim, para eu ter mais gente perto de mim. Eu sou mais fofinha. Pode ver aí, tem muitos gordinhos aí que tu olha para um gordinho e aquele gordinho dá uma vontade de abraçar. A gente não sabe por quê, mas eles têm um carisma. Mas é por isso, por causa lá na mielinização, que a gente chama, né? Que essa capinha aí essa camada que vai encapar aí nossos neurônios, chama bainha de mielina, né? Que é uma bainha de mielina, que é uma camadinha de gordura ali que funciona igual a capa plástica de um fio elétrico, por exemplo, né? E aí aquilo dali vai moldar, vai dar um formato para aquele corpo, para a criança pro ser ali, né? Para o indivíduo se proteger de determinadas situações, para ela evitar aquela dor ali do abandono, no caso, né? Nesse primeiro momento que a gente está falando. Então, são pessoas extremamente comunicativas, são aquelas pessoas transparentes. Elas não gostaram de alguma coisa, está escrito na cara delas, elas não precisam abrir a boca para se comunicar. Ela desenvolve esse recurso da comunicação. Ela é totalmente transparente. E ela não é aquela pessoa que ela raciocina e tal. Ela sente. Ela sente o mundo. O mundo para ela é através... Às vezes, a pessoa pode estar numa situação, tá chateando ela e pergunta: fulano, o que você está pensando sobre isso? Aí ela responde: raiva, medo. Ela responde com sensações. Porque para ela o mundo é percebido através das sensações. Quer colocar alguma coisa nesse ponto ou posso seguir? Eu acho muito legal tudo que você está falando, Brenda. E eu queria só trazer, talvez, alguns pontos relacionados bem à parte que eu trabalho, que é a nutrição emocional. Eu sempre falo, né, que a nossa relação com a comida, ela é muito emocional.
E essa relação emocional, não só com a comida, mas como você lida com as suas emoções, como a Brenda está trazendo, vem lá da infância, vem do útero materno. E muito desse conhecimento ficou desconhecido, né, da humanidade, dos estudos por muito tempo. O quanto que a nossa infância, o quanto que a nossa vida uterina, ainda no ventre materno, poderia influenciar nos nossos comportamentos e futuramente no formato dos nossos corpos. Então, tudo isso que você está falando, Brenda, é muito interessante, é um conteúdo super novo e reforça ainda mais a área que eu trabalho, que é a nutrição emocional e comportamental. Porque por muitos anos a nutrição ficou de olhos fechados para essa parte emocional, comportamental, a parte da cabeça que envolve o processo de emagrecimento, né? Eu sou nutricionista há 8 anos e durante minha faculdade a gente não teve uma disciplina que trabalhasse essa nutrição emocional, essa nutrição comportamental, a visão da mentalidade relacionada a processos de emagrecimento. E isso foi um conhecimento que eu fui adquirindo ao longo desses anos, depois da formação, através do coach, através da terapia, da nutrição emocional, comportamental. E estar escutando tudo isso reforça ainda mais o quanto que as emoções, o quanto que os nossos comportamentos e a nossa mentalidade influencia no nosso corpo e nos nossos hábitos. E assim, tem um desenho clássico, né, que a gente pode buscar na internet, que é aquela coisa do inconsciente e do consciente. É um iceberg, a imagem clássica ali de representação, onde a consciência ali, alguns falam que é 5%, outros 10%, e o resto está tudo no subconsciente. Todas essas fases, a maior parte dessas fases, a gente não tem consciência do que está acontecendo, mas está gravado no subconsciente. E o subconsciente, ele não perde nenhum detalhe, ele não perde nada. Na verdade, 90% das nossas decisões, de tudo na nossa vida, é baseado no subconsciente. Por exemplo, quem está sentado agora não está sentindo. Vai sentir agora que eu vou mencionar. Os glúteos ali fazendo pressão na superfície onde tu está sentado. É algo que o teu coração está batendo, tu não está percebendo isso. Mas muitas coisas estão acontecendo ali dentro do teu corpo, ali, do teu organismo, né? E isso, grande parte, é inconsciente. E é importantíssimo isso de cuidar do emocional, porque assim, quando a pessoa decide emagrecer, é 10% que quer emagrecer. Se os outros 90% não querem, não tem força que faça aqueles 90% emagrecerem. Concordarem com aquilo. Sim, é como eu sempre falo, o emagrecimento ele não é só racional. Possivelmente, se você está acima do peso e você está insatisfeito, né, tanto com a tua saúde quanto com a tua aparência, racionalmente você já captou essa informação. Eu estou insatisfeita, se eu continuar acima do peso, eu posso ficar doente. Tudo isso já está no racional, já está no entendimento racional. Mas a gente precisa atingir a camada emocional, para que você se conecte emocionalmente com esse desejo, né? E aí o teu inconsciente, que é muito mais próximo do emocional do que o racional, ele vai começar a agir ao seu favor, né, Brenda? Isso. A gente tem que usar esse 10% de consciência que nós temos, é como se o inconsciente fosse um solo fértil ali. Então, o que tu escolhe plantar e regar, vai acabar brotando, né? Mas, às vezes, a pessoa quer emagrecer com dietas loucas, até consegue um resultado. Se eu ficar uma semana sem comer carboidrato, é claro que eu vou emagrecer uns 4, 5 quilos na semana. É óbvio. Porém, além de desperdiçar, de acabar com a minha energia e tudo mais, vai trazer vários efeitos. E é um resultado que não vai se manter. Por quê? Porque aí entram as funções inconscientes que a gente já vai falar daqui a pouquinho, do excesso de peso. Mas voltando lá para o segundo traço que se forma, o que acontece? Aquela criancinha, quando ela se sentiu abandonada, ela sentiu um vazio. E o fato dela mamar demais, ela entende que para eu preencher esse vazio, eu preciso comer. Então a pessoa está estressada com alguma coisa, ela está comendo. E ela nem percebe que ela está comendo. Às vezes a pessoa está lá super empenhada na dieta e tudo mais.
E aí aconteceu alguma coisa na vida dela que fez ela se irritar ou alguma coisa, e daqui a pouco ela tá comendo um pote de doce ali e ela nem percebeu. Depois que ela vai ver, meu Deus, e a dieta? Né? Então, a pessoa tenta preencher aquele vazio como? Comendo. Prazer pela boca. Exatamente. E como que faz, então, se eu sou gordinha, tenho essa tendência e não sei o quê, como eu faço, então, para não comer as minhas emoções? Coloque para fora. Um mecanismo que essa pessoa desenvolve é a necessidade de colocar para fora, expressar o que está sentindo. Então, busque uma pessoa que você confie para poder só falar, sem julgamentos, só desabafar. Diz assim, ó, Rafa, eu tô com um problema, tá complicado a minha vida e eu preciso que tu só me escute. Por favor, não me julga, eu não quero conselho, eu não quero opinião, eu só preciso falar. Muitas vezes, só o falar faz a pessoa perder a fome. Tu sabia disso? Só porque o que ela precisa é de acolhimento naquele momento. Não é de julgamento. E ela não, enquanto ela não conseguir botar para fora, ela vai continuar sentindo aquele vazio. Então, para aquele vazio sumir, ela tem que ser preenchida de acolhimento. E aí é onde ela vai poder chorar sem julgamentos, porque adulto também chora. E adulto, para 80% da população, o choro para 80% da população é um mecanismo de sobrevivência, é um recurso, é algo bom. Porque quando eu choro, eu consigo entender o que está passando dentro de mim, porque às vezes é uma confusão de emoções, uma confusão de sentimentos. E quando eu choro, então, eu consigo muitas vezes, e eu falo isso com propriedade, porque eu tenho 33% de mim é esse traço, né? Então, às vezes, chorar alivia. Eu preciso chorar para poder racionalizar o que está acontecendo aqui dentro. Às vezes é tanta informação que às vezes, mas eu não tenho com quem falar. Eu, por muito tempo, quando eu me mudei para onde eu moro hoje, eu vim sozinha para cá. Então, por muito tempo, eu não tinha com quem conversar, não tinha amigos assim que eu confiasse também. E aí eu fazia o quê? Eu moro em Balneário Camboriú, então tem a praia aqui. Eu ia caminhar à noite na praia e aí eu começava a falar sozinha. Caminhava e botava para fora. Conforme eu ia botando para fora, eu ia entendendo, eu ia me acalmando, as coisas iam fazendo sentido e aí eu não precisava comer compulsivamente. O quarto traço que se forma, que também é um traço muito sentimental, a diferença deles é qual? Ele sente, mas ele guarda. Ele não expõe os seus sentimentos para não correr o risco de ser humilhado ou de decepcionar alguém, porque essa é a maior dor dele, de ser humilhado ou de decepcionar. E aí agora entram as funções inconscientes. Essa pessoa que desenvolve o quarto traço, ela tem a tendência de guardar as coisas. Então, ela guarda. Aí, tu veio e tu tava brava com alguma coisa e veio e despejou toda a tua raiva, todo o teu sentimento ali do momento em cima de mim. E eu não estava preparada para aquilo. E eu faço o quê? Eu absorvo. Eu sinto e guardo aquilo. E quanto mais problemas vierem, eu absorvo aquilo como se fosse meu, ou críticas, ou o que for, eu vou absorvendo aquilo e aí eu vou engordando. Por quê? Porque a primeira função inconsciente, não tem necessariamente uma ordem, tá? Mas aqui no caso vai ser a primeira função inconsciente é a força. Se a pessoa é deste tamanho, dá um vento, parece que quebra. Então a força traz aquela coisa, eu preciso ser grande para ser forte. E aí é onde a pessoa começa... E tem pessoas que não têm muita noção, né, da vida. Elas vêm e despejam os problemas delas. Elas nem querem saber se tu tem problema ou não. Elas despejam o problema delas em cima de ti. E nisso, como esse traço ele é muito sentimental e ele é empático também, ele sente pelo outro, ele começa a guardar aquilo ali. E para não dar merda... ele começa a guardar, porque às vezes ele sente uma raiva, mas ele tranca aquela raiva dentro dele, ele não externaliza aquilo. E aí ele fica com raiva acumulada, fica com ressentimento. E assim,
para essa pessoa, tu pode falar algo hoje. Passou 30 anos, vocês discutiram, a raiva veio à tona, a pessoa vai te jogar na cara coisa de 30 anos atrás, porque ela sente, ela não esquece, porque é aquilo, né? Quem fala esquece, quem escuta não esquece, né? E a pessoa, e ali, essa pessoa, ela não só não esquece, como ela remói aquilo, dia após dia. E aquilo ali, então, causa, além de uma dependência emocional, causa, então, esse excesso de peso. Às vezes, se a pessoa começa, quando ela começa a entrar no recurso, e ela começa a não se permitir, ela escolhe o que ela vai recarregar, porque assim, como são pessoas muito fortes, os amigos e as pessoas que estão em volta acham que aquela força serve para carregar os problemas delas. Aí tu me vem com o teu problema e achando que eu tenho que dar conta de carregar o teu problema. Só que quando eu carrego o teu problema, eu não tô te ajudando, porque o teu problema não tá ficando mais leve para ti. E aí, por não saber discernir, às vezes, poxa, eu gosto tanto de ti, tu é tão minha amiga e tal, então eu quero te ajudar. E eu acabo ali carregando um peso totalmente desnecessário para mim. E aquilo dali vai me engordando. Quanto mais força eu preciso ter, maior fica o meu corpo. Não é uma questão de gordura, é uma questão de tamanho. Eu preciso ter um corpo maior para suportar mais coisas. Entendo. Muito interessante, Brenda, tudo isso. E eu já tinha estudado essa questão, sendo que você falando reforça várias coisas na minha mente, né? Essa questão da busca do prazer pela boca. Começa lá na fase da amamentação, né? Onde a criança ela tá tendo ali desconfortos, angústias ali do bebê, e a mãe chega lá e coloca o peito, ou coloca a mamadeira, ou sempre quer resolver com comida, né? E aí, na fase adulta, esse padrão continua, sendo que se apresentando de outros formatos, mas praticamente o mesmo mecanismo inconsciente. Se eu estou em sofrimento, se eu estou angustiada, se eu estou passando por algum conflito, parece que o único prazer que eu tenho é comer, né? E quando não é comida, Brenda, é interessante também esse prazer pela boca no cigarro, né? Por que as pessoas fumam tanto? É o mesmo mecanismo de prazer pela boca. Ou às vezes é a bebida alcoólica, que também é o fato de você colocar na boca algo que te dá prazer, algo que te alivia, algo que deixa você menos estressada, né? Que faz você se distrair, seja a comida, seja o cigarro, seja a bebida alcoólica, mas enfim, um prazer relacionado com a boca, né? E aí, nos trabalhos que eu faço, Brenda, a gente sempre procura encontrar um outro prazer que aquela pessoa ela possa encontrar na vida, que não seja só o prazer do comer, né? E nem o prazer do cigarro ou da bebida alcoólica, que são hábitos autodestrutivos para aquela pessoa, e que ela possa, nos momentos de angústias emocionais, conseguir fazer outras coisas para relaxar, para ter prazer, para se distrair. Então, tudo isso reforça muito algumas ideias. E o outro ponto que você trouxe, que é muito interessante, é o ganho de peso corporal como uma forma inconsciente de demonstrar força, né? Exatamente. Essas pessoas que acumulam todos esses impactos emocionais desde a infância, ela acaba criando esse mecanismo de proteção. E aí eu lembro também que muitas crianças escutam dos pais: você tem que comer, porque quanto mais você comer, mais forte você vai ficar. E às vezes, Brenda, a criança já está saciada. Ela está fazendo uma refeição. Para ela, para o estômago dela, ela já saciou. Mas os pais, às vezes, nem tá prestando atenção o quanto que aquela criança já comeu. E na angústia dos pais de querer fazer a criança comer cada vez mais, e diz, olha, come mais, porque assim você vai crescer, vai ficar forte, igual o super-herói. E a criança, ela começa a não respeitar mais o seu ponto de saciedade, com esse pensamento de que quanto mais eu como, mais forte eu fico. E aí, quando chega na fase adulta, esse mecanismo inconsciente, ele vai se apresentando de outras formas, mas como a Brenda falou, inconscientemente eu ganho peso, eu fico maior. Por quê? Porque eu preciso ser forte diante da vida, eu preciso ser forte diante de situações difíceis que estão se apresentando para mim. Exatamente, exatamente. Depois disso, vem uma outra função inconsciente, que é o destaque. Por exemplo,
Se eu perco uma caneta e eu perco uma garrafa de 2 litros, por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola, o que é mais fácil eu encontrar? A caneta ou a garrafa? Por quê? Porque ela é maior. Então, a pessoa, principalmente aquele traço que desenvolve lá na amamentação, e até um ponto ali para colocar, é a questão ali, por que a pessoa, além de receber o estímulo oral e tudo mais, por que a criança ali quer resolver tudo ali? Porque as percepções sensoriais naquele momento estão se desenvolvendo nessa região aqui. Então, é na região do coração, né, os sentimentos, e a região da boca. Então, ali, as sinapses estão todas acontecendo naquele momento ali. É uma nova percepção sensorial. É uma novidade que está acontecendo ali para aquela criança, né? Então, por isso, ali tu falou da bebida, do cigarro, roer unhas, enfim, diversos vícios que vêm por causa justamente dessa ansiedade. Então, parece que quando eu tenho alguma coisa na boca, acaba aliviando. Mas é só a sensação. Gente, chorem, conversem com alguém, escolham alguém, né, que vocês confiem para poder desabafar. E aí já avisa, principalmente para os seus amigos gordinhos também, que você só precisa desabafar. Ele não precisa guardar o seu problema, mas desabafe. Desabafe, porque botar para fora, eu sempre faço analogia do roupeiro. Eu tenho um roupeiro ali com roupa de inverno e verão todo bagunçado. Não tem como eu tirar uma roupa, uma peça, dobrar e colocar de novo. Eu tenho que jogar tudo para fora para ver o que presta, o que não presta, o que me serve ainda, o que não me serve mais, o que eu posso descartar. E aí eu vou liberando espaço. Então eu organizo e libero espaço ao mesmo tempo. Mas para isso eu tenho que jogar tudo fora mesmo, e depois a gente vai vendo o que faz sentido manter. Vai falar alguma coisa? Uma observação, que muitas vezes, Brenda, as pessoas, elas têm tanta dificuldade de falar, né? Tem tanta dificuldade de se expressar, de dizer o que está sentindo, de colocar os sentimentos para fora. E se você que está aqui na live pensa, nossa, eu tenho essa dificuldade, eu não consigo tanto me expressar, ou eu não encontro alguém que seja tão confiável e que seja acolhedor ao ponto de só me ouvir, eu acho que um recurso também, Brenda, é a escrita, né? Pega um caderno que você compra, assim, e esse caderno vai ser como sua escrita terapêutica, tá? A escrita livre terapêutica. Se você ainda não se sente aberta para conversar, para falar, escreve, né? Enquanto você escreve, você vai colocando para fora tudo aquilo que você está sentindo, né? Você vai colocando para fora várias coisas. Pode ser que nesse momento você chore e tá tudo bem, porque o choro também é uma forma de liberar as emoções, né? Então pega um caderninho, escreve até você se sentir melhor. O importante é justamente isso que você falou, colocar para fora, né? Seja da forma que achar. Eu, por muito tempo, serviu para mim sair falando sozinha igual uma doida na praia. Foi o que resolveu para mim naquele momento. E tá tudo certo. O que os outros vão falar? Quem tá com problema sou eu, não são os outros. Os outros estão cuidando do problema deles. A responsabilidade de cuidar dos meus problemas é minha, né? Então, o importante é esvaziar o roupeiro para poder organizar. Então, seja escrevendo, grava um áudio para ti mesmo no WhatsApp. Porque aí tu consegue botar para fora e depois tu consegue ainda escutar e entender ali, poxa, e aí tu consegue, hoje, né, com a tecnologia aí, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Tá disponível aí. Então, vamos lá para a segunda função, então, o destaque. A pessoa precisa de atenção, ela precisa de cuidado. E aí são pessoas também que ela desenvolve uma dependência emocional, por quê? Porque são aquelas pessoas que estão sempre ali para te ajudar, estão ali dispostas, né, a te ajudar, mas por quê? Tu tá com um problema, ela vai, te ajuda, te dá dicas, te dá ideias, te acolhe, mas por quê? Na esperança inconsciente de que quando ela precisar de ajuda, tu vai retribuir aquele acolhimento. Só que nem sempre é assim. Ainda mais pela combinação ali dos traços, cada combinação ali vai ter uma peculiaridade, mas dependendo da combinação ali, ela vai fazer para o outro, mas na hora de receber ajuda, ela não vai se permitir. Mas ela quer o quê? Ela quer estar no centro das atenções. Então, eu estou grande, eu sou vista,
Sou, de certa forma, o centro das atenções, tá? Sempre tem alguém preocupado comigo, mesmo que seja uma atenção ruim. É uma atenção. Uhum. O que acontece quando a pessoa emagrece? Ela, tudo bem, poxa, tu me encontrou daqui, te vi hoje, daqui um mês tu vai me ver, eu tô 20 quilos mais magra, é óbvio que tu vai falar, nossa, Brenda, como tu emagreceu e tal. Mas vai ser um comentário e deu. Vai acabar. Eu vou deixar de ser vista. Eu vou virar aquela caneta perdida. Ninguém vai me encontrar. E aí, então, quanto maior eu estou, eu preciso da atenção das pessoas, eu preciso do acolhimento, as pessoas não estão me enxergando. Então, eu acabo comendo para descontar as minhas emoções, né? Comendo as emoções, na verdade, para preencher aquele vazio ali. E aí eu volta todo aquele peso e aí eu volto a ser vista. Ah, ô fulaninha, você tem que cuidar da saúde. Ô fulaninha, maneira, não sei o quê. Mas eu tô sendo vista. Então, essa é a outra função inconsciente do excesso de peso. Sim. Brenda, enquanto você falava, eu lembrei de um conteúdo que eu trabalho, que são sabotadores, né? Os sabotadores de vida e os sabotadores de emagrecimento. E eu achei muito interessante porque esse perfil que você trouxe, ele cola muito com um sabotador chamado prestativo. Eu vou explicar bem rapidinho o que é esse prestativo e como isso cola com isso com o que você falou. Mas, em primeiro lugar, gente, isso que a gente está falando é um assunto tão profundo que, assim, muitas vezes pode ser um pouquinho incompreendido, mas todos esses mecanismos, gente, estão no nosso inconsciente. Então, você não faz isso de forma consciente. Inconscientemente, você está reagindo dessa forma, que é o caso do prestativo. O prestativo, Brenda, ele está sempre querendo se doar, ele está sempre querendo fazer pelo outro, às vezes muito mais pelo outro do que para ele. Por quê? Porque é uma forma de ser amado. Quanto mais eu faço, mais eu recebo carinho, mais eu recebo amor, mais eu recebo atenção. Então, não é porque a pessoa ela é boazinha, não é porque ela é um anjo, né? É porque lá no inconsciente ela faz esperando receber algo em troca, né? E quando você trouxe esse padrão, me veio isso na mente, né? Que cola muito com o sabotador prestativo, porque está sempre fazendo para que seja lembrado, para que seja visto, para que tenha algum tipo de destaque. E muitas vezes, Brenda, gente, isso que eu vou falar é inconsciente, tá? Não fiquem chateados. Muitas vezes, algumas pessoas que estão acima do peso, elas ocupam uma posição na família de atenção. Por quê? Porque ela está sempre sofrendo, né? Porque está com excesso de peso. Então, é uma pessoa que está sempre com melancolia, tá sempre triste, e é isso, as pessoas começam a dar mais atenção, os familiares, porque sabe que aquela pessoa já tem um excesso de peso, que já é triste por vários fatores. Às vezes a pessoa ela tem ali uma hipertensão, um diabetes, tem um risco de infartar, então ela já diz, olha, não briga comigo porque senão eu vou infartar. Olha, não briga comigo porque eu sou hipertensa, porque então ela se coloca até numa posição de vitimismo diante da sua condição emocional e de saúde pelo excesso de peso, mas ela acaba se conformando e gostando dessa posição, porque é uma forma que ela tem de ter atenção e carinho das pessoas ao seu redor. E ela pensa, não, mas se eu emagrecer, pensa não, é inconsciente, tá? O inconsciente diz assim, ó, mas se eu emagrecer e eu não tiver mais nenhum problema de saúde, ninguém vai mais se importar comigo. Ninguém mais vai me dar atenção. O meu marido, as minhas filhas, que ficam ali o tempo todo querendo cuidar de mim, porque sabem que eu sou uma pessoa frágil na saúde, no meu emocional, pelo meu peso, as pessoas vão me esquecer. Mais uma vez eu reforço. Gente, isso é inconsciente, não está no seu racional. Isso é verdade. E sabe que isso é algo que a gente trata, que é uma das categorias, o vitimismo pertence a uma das 4 categorias de ganhos indiretos. Então, assim, o ganho indireto, 90% de mim, do meu inconsciente, né, no caso, ele quer essa atenção. Então, 90% de mim, quando eu engordo, eu ganho o que 90% de mim quer. Então, eu acabo, tudo para mim é um problema. Ai, coitadinha de mim, eu sou uma vítima.
Então, realmente eu tenho a atenção. Até interessante que eu vi esses tempos uma live de um psicanalista que ele falava assim, ó, é a mesma coisa de um filho adolescente que está drogado. Ele faz aquilo quando ele está no auge da drogadição, vem a família intervir e ele começa a receber o cuidado, o afeto, o carinho, e aí ele começa a sair da droga. Quando ele está quase atingindo a vida normal de novo, digamos assim, as pessoas seguem vivendo a vida deles, ele perde aquela atenção e é quando a pessoa vai lá, aquele adolescente vai lá e reincide na drogadição. Por quê? Porque ele está recebendo uma atenção de uma maneira não saudável, porém é uma atenção e ele precisa disso. Num ambiente normal, para essa pessoa, né, o comum para essa pessoa, eu só ganho a atenção quando eu tô drogado. Então, aí a pessoa se afunda na dependência emocional para ser reconhecido pelos pais, né, para ser visto. Então, e isso tem tudo a ver com esse segundo traço que se forma, que é o que mamou demais, né, digamos assim, que é essa questão de ele se sentiu abandonado lá. Então, para ele não se sentir abandonado de novo, eles têm que estar rodeado de pessoas. Então, eu ajudo para ninguém me abandonar. Eu não abandono ninguém para não ser abandonado. E aí acontece que aí que tem uma pegadinha que muitas vezes a gente não percebe. Mas quando eu estou cuidando do problema dos outros, quem está se abandonando sou eu mesmo. É a mesma coisa. Aí a gente não olha para aquele bebezinho. Tem um bebezinho aqui dentro da gente, tem a nossa criança interior. Então é a mesma coisa. Enquanto eu estou cuidando do problema dos outros, carregando o peso dos outros, cuidando da vida dos outros para facilitar a vida deles, o meu bebezinho tá lá berrando, esperneando e eu tô ignorando aquele bebezinho. Assim como foi feito lá atrás. Assim como os meus pais muitas vezes me deixaram chorando no carrinho, no berço e tudo mais. E eu tô fazendo a mesma coisa quando eu priorizo o outro e eu não cuido de mim. E aí, juntando este traço específico com o último traço que se forma, que é ali no início da sexualidade, o que acontece? A pessoa engorda, aí vamos para a terceira função inconsciente, que é a proteção. A pessoa engorda por quê? Porque normalmente esse traço que é desenvolvido aos 5 anos ali, o nome dele é traço de caráter rígido, tá? Quando esse último traço, o traço rígido, está se formando, essas pessoas, elas têm um sex appeal, elas têm um charme, elas têm elas têm todo porque ela recebeu, além de estar passando por essa fase, é bem na época que o corpo recebe uma carga de hormônios, então são aquelas pessoas que são mais curvadinhas, sabe o corpão ampulheta, o corpão violão? Então, as pessoas que têm os lábios mais carnudos, aquele lábio assim que a pessoa só sorriu e parece assim, ó, que já encantou o mundo. Ele, ai, meu Deus, ela sorriu pra mim, ele sorriu pra mim, sabe? Então, essas pessoas muitas vezes sofrem abuso na infância ou na adolescência, não necessariamente seja um estupro, mas algo que seja um abuso. Um toque um pouquinho ali acima da coxa ali, em vez de um pouquinho acima do joelho ali, já pode a criança ali interpretar como um abuso, né? E aí, esse abuso, esse traço misturado com o segundo traço que se forma, que é o que tem a tendência a engordar, o que acontece? Eu engordo para me proteger, porque inconscientemente, quanto maior eu estou, menos atraente eu fico. Quando eu começo a emagrecer, eu começo a ouvir os assobios na rua, de novo, começam a mexer comigo, e aí, para me proteger, eu faço o quê? Eu engordo. Ou essa pessoa, especificamente a rígida, que a gente chama essa pessoa rígida, o que acontece? Ela tem toda essa... Ela seduz até sem querer, né? Ela seduz até sem querer. E são pessoas que têm uma energia sexual muito grande. Isso é involuntário delas, elas são assim. E aí o que acontece? Normalmente essas pessoas têm a tendência
Não é só esse traço que trai, tá, pessoal? Mas tem a tendência a gerar ali, porque essas pessoas, as rígidas, elas conseguem separar o que é sentimento do que é sexualidade. Eu posso, porque elas vivem no mundo triangulando. Então, eu posso entregar o meu amor para uma pessoa e a minha sexualidade para outra pessoa. Ela consegue viver isso. E aí, muitas vezes, a pessoa se apaixona, casa, se entrega e tudo mais, mas tem aquele instinto ali, se está num ambiente que não estimula os recursos, 100% dos recursos dela, se ela ainda tem um ponto de dor ali ainda, ela acaba sentindo a vontade de trair e tudo mais, e aí ela pode engordar para quê? Para não correr o risco de trair, pelo mesmo raciocínio. Quanto maior eu estou, menos atraente eu sou, menor a probabilidade de eu trair, ou menor a probabilidade de mexerem comigo, ou de eu sofrer um abuso de novo. Pode, talvez tenha, como tu trabalha numa pegada mais diferenciada, né? Mas eu já ouvi diversas nutricionistas falarem, eu não sei se acontece com as tuas pacientes, que às vezes estão chegando no final do processo e acabam engordando de novo. Dão uma escorregada ali e acabam engordando de novo. Muitas vezes é por isso. A pessoa emagreceu, começou a subir de novo, e aí o corpo entende que eu preciso crescer, eu preciso crescer. E aí tu vai... E o que tu engorda não necessariamente seja só da comida que tu ingere, né? Às vezes tu pode não comer, tá lá num processo de dor, tu nem come muito, mas mesmo assim tu engorda. Claro que a comida ali vai... Travou? Deu uma travadinha ali pra mim. Às vezes a pessoa ali, então, ela tá naquele processo ali, e aí ela acaba engordando porque aí eu tô perdendo a atenção, né? Sim. Ou eu tô chamando a atenção demais. E aí ela acaba engordando pra se defender, né? Pra se defender. Sim. Então, é importantíssimo, importantíssimo trabalhar não a questão só da alimentação. É importante? É importante. Mas é uma pequena parte. A grande parte, como tu falou, tá no emocional. E aí eu vejo que, assim, tu é a primeira nutricionista que eu conheço que trabalha com isso. Pelo menos que eu tenha visto, né? Que eu tenha consciência aí, que eu acompanho o trabalho. Tu é a primeira que trabalha com isso. Eu acho de extrema importância. Ainda, quando eu conheci o teu trabalho, eu pensei, até que enfim alguém pensou nisso. Porque... Cara, o que mais se vê é pessoas vendendo o chá do não sei o que para emagrecer, a pílula tal, não sei o que, emagreça, mas as pessoas se preocupam com o corpo, mas não se preocupam com a mente, não se preocupam com o emocional. Então, quero te parabenizar também pelo teu trabalho incrível. Realmente, esse trabalho faz a diferença na vida das pessoas porque traz um resultado a longo prazo, um resultado duradouro, né? Muito legal, Carol. E esse último traço eu acho incrível. Eu já atendi umas 3 pacientes com esse perfil do ganho de peso relacionado a uma proteção com a questão assim de um abuso sexual que ela sofreu na infância, algum momento constrangedor nessa área, e que quando elas estão um pouco mais magras, elas começam a receber mais cantadas, começam a ficar um pouco mais exposta, e aí vem ali uma autossabotagem inconsciente para voltar a ganhar o peso de novo, para se sentirem menos atraentes. Nesse sentido, assim, sexual, né? Então, é muito interessante e é real, porque eu já atendi umas 3 alunas que passaram por essa situação e eu vivi e vi isso na prática. Carol, Brenda, a gente já está chegando no nosso tempo final aqui da nossa live, né? Temos só alguns minutinhos, então eu já quero te agradecer demais, Brenda, por esse conteúdo. Veio reforçar ainda mais as coisas que eu trabalho. Achei muito interessante todos os conteúdos, todas as coisas que você trouxe. Então, gratidão por tudo isso, tá? E, Brenda, queria avisar aqui para o pessoal da live. Em algumas lives, eu abro oportunidade para que algumas pessoas ganhem uma sessão experimental comigo, tá? Uma sessão, ela é gratuita, é uma sessão da clareza.
É uma sessão que a gente vai trazer ali também muitas viradas de chave. E hoje, Brenda, eu tô abrindo 2 vagas, tá? Na minha agenda para ganhar comigo uma sessão experimental, que é a sessão da clareza. Então, quem tiver aqui na live, principalmente que não me conhece, que ainda não teve oportunidade, me chama no meu privado, ou aqui no Instagram, ou direto lá no meu WhatsApp. Fala, eu quero vir da live, tá? E aí eu faço a marcação. Tem que ser as 2 primeiras pessoas. A Thaís falou que quer. Ó, Thaís, me chama lá no privado. Eu vou ver lá no meu privado, ou aqui no Instagram, ou lá no WhatsApp, para poder liberar essas 2 sessões experimentais essa semana. Brenda, quer deixar algum recadinho final? Quer falar de alguma coisa específica? Então, eu quero saber se eu posso dar um presente, então, para essa audiência também. Vai! Eu dei o meu presente e agora a Brenda vai dar o presente dela, gente. Fica atenta. Então, no link da minha bio, tem um e-book gratuito que explica exatamente os traços e tudo mais. E no final desse e-book tem uma sessão gratuita também para entender um pouquinho do teu funcionamento. Então, quem quiser, baixa o e-book lá, leia o e-book, entre em contato comigo, marca a tua sessão gratuita também, vem conhecer o meu trabalho. Já me coloco à disposição para ti também, Rafa, se tu quiser aí entender um pouquinho de como funciona a tua mente, que isso não é só para os dias. Com você. Então, bora marcar. Vai ser a tua e mais um aí para a audiência. Quero agradecer o espaço aqui no teu Insta, na tua live. Muito obrigado por ter feito essa parceria aí, trazer esse conhecimento. E eu tô sempre disponível para o que precisar. Se quiser fazer mais conteúdo, super top. Eu amei. Passou rápido demais. Uma hora voa, né? Quando o assunto tá bom, uma hora voa. Sim. Então, muito obrigado mesmo. Assim, é um prazerzaço estar aqui. Então tá, gente. Então, uma boa noite para vocês. E corre para chamar a gente, que são 2 presentes. 2 sessões comigo e 2 sessões com a Brenda, tá? A gente espera vocês. Tchau, tchau. Tchau.